Bom, vamos lá, gente. Dando continuidade aqui ao nosso estudo funcional. A gente já falou na aula passada sobre funções monótonas, não é? Agora a gente fala sobre paridade. Ao contrário daquele famoso par ou ímpar que a gente tira, que sempre alguém ganha, né? Sempre ou é par ou é ímpar, né? Não tem meio termo. Aqui não é muito bem assim que funciona, porque a gente vai trabalhar com um universo muito restrito de funções. A função ser par ou a função ser ímpar é uma particularidade muito grande. A grande maioria das funções elas não são nem. A grande maioria não é nem par nem ímpar. Né? Essa aqui é a realidade. Mas vamos lá. Ó. O que é uma função par? Bom, para a gente poder ter uma função par, tem que acontecer o seguinte. Ó. Eu estou falando aqui de uma função f de d em alguém aqui, eu vou chamar de B esse contradomínio, tá? D de domínio, mas deixa A mesmo. Tem problema não. Vou chamar esse conjunto de conjunto A. Fica A e B, tá? Não tem nenhum problema. Pronto. Eu tenho uma função f de A em B e eu posso definir aqui a minha função par assim, ó. F é par em A se e somente se. O que tem que acontecer? É aquele famoso f de x igual a f de menos x, não é? Só que nem sempre existe o menos x no seu domínio, né? Então a gente tem que verificar isso aqui, ó. F é par em A se e somente se, ó, para todo x pertencente a A, existe menos x em A, tal que o f de x é igual ao f de menos x. Tá? Isso daqui é a definição formal de função par. Por que isso daqui é importante? Ó? Porque pensa na função f de x igual a x ao quadrado. Aqui, ó. Eu tenho uma função f de r em r, tal que f de x é igual a x ao quadrado. Como é que é o gráfico dessa função? Esse está manjado já, né? Aqui, ó, x e y. O gráfico da minha função é essa parábola aqui, não é? Se você olha só para cá, ó, f de x é igual a f de menos x. Será que isso é verdade? Bom, olha para a função. Calcula aqui o f de menos x. O f de menos x, você não vai trocar o x por menos x? Então vai dar menos x ao quadrado. Menos com menos dá mais, né? Menos x ao quadrado é x ao quadrado. Opa, é igual, né? Portanto, ó, o f de menos x é igual ao f de x. Ah, então a função é par. Não sei ainda. Eu tenho que verificar a existência do menos x no conjunto. Porque olha só, essa função aqui, ó, realmente ela é par. Realmente ela é par. Para todo positivo existe um negativo, não é? Agora, se eu pegar essa função aqui, ó, g de r mais em r, tal que f de x é igual a x ao quadrado. Essa função é par? Não. Porque como é que é o gráfico dessa função aqui? Ó? Vai ter essa mesma cara, só que o meu domínio está restrito, não tá? Eu não tenho essa parte daqui. Ó. A minha função é só aquela parte. Como é que eu posso falar que o f de x é igual ao do menos x se nem existe ele, tá vendo? Então isso daqui ó, é muito importante. Você tem que ter certeza que o menos x está no conjunto. Tá? Essa função é par. Essa aqui não é par. Tudo bem? Essa é a definição de função par. Quais exemplos a gente tem aqui de função par? Ó? Dá uma olhada. Por exemplo,
já falei do x ao quadrado, né? X ao quadrado é uma função par. Agora, f de x. F de x igual a x à quarta é uma função par? É. F de x igual a x à sexta é uma função par? É. F de x igual a x à quarta mais x ao quadrado é uma função par? É. Repara que sempre que você for compor monômios de grau par, a sua função vai ser uma função par, tá vendo? A rigor, se você soma função pares, você tem uma função par, né? A gente vai falar isso daqui a pouco. Então, posso colocar aqui, ó, ao invés de x à quarta, eu já posso entender que qualquer função desse tipo aqui, né? X elevado a 2n, com n um número natural, é uma função par. Na verdade, o n pode ser inteiro, né? Porque eu posso ter as frações. Qualquer função daquele tipo é uma função par. Por quê? Porque você pode fazer isso aqui, né? Isso aqui é sempre x ao quadrado elevado a n, não é? Então, se aquilo dali acontece, o x ao quadrado primeiro sempre vai retornar o valor inicial. Então você vai ter sempre o f de menos x igual ao f de x. Agora, não são só as polinomiais, né? Tem essa daqui também, ó. F de R em R, f de x igual a cosseno de x. Cosseno de x também é uma função par. Como é que é o gráfico dessa daqui mesmo? Do x ao quadrado a gente já viu, não é? Não era isso aqui? Como é que é o gráfico do cosseno? Melhor fazer aqui embaixo, né? Cosseno de 0 é igual a 1, né? Cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Aqui é o π sobre 2, ó. A função faz isso aqui, né? Vamos ver se vai ficar bom. Aqui é o 3π sobre 2, né? Aqui é o menos π sobre 2 e aqui é o menos 3π sobre 2. Certo? X e y. Repara que eu representei o período dela inteiro aqui deslocado, né? Eu teria que continuar mais um pedaço para fazer o período daqui. Mas como a gente não está falando de função periódica ainda, isso não tem muita relevância. Tá? O que é importante você perceber aqui, ó? Como eu tenho funções que o f de x é igual ao do menos x sempre, não é? Eu sempre vou ter essa simetria, esse espelho aqui no meu eixo y, tá vendo? O meu eixo OY, aqui, ó. O seu eixo OY é eixo de simetria. O seu eixo OY é o seu eixo de simetria. O que é equivalente a você fazer o quê? Ó? Pega a função aqui, ó, nessa primeira metade do quadro e gira ela para cá. Ó. Se você girar ela para cá e cair exatamente em cima da outra parte, é porque a sua função é par, né? Como se você abrisse um livro, né? E tudo que está de um lado aparece do outro. Aqui também, ó. Você girar aqui, você girar ali, você vai ter a mesma representação dos dois lados, né? Isso quer dizer que a sua função é par. Agora, e função ímpar? Vamos dar uma roubada aqui e aproveitar o quadro, né? O que é uma função ímpar?
que que muda? A função era par, agora é ímpar. Quando para todo x em A existe o menos x, só que agora o f de menos x não é mais igual ao f de x, é igual a menos o f de x. Eu tenho o sinal trocado, tá? Então, aqui eu vou ter que mudar os meus exemplos. Só que eu vou ter que tomar o mesmo cuidado. Porque olha só, eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, x ao cubo e x ao cubo. Repara que é sempre bom você perceber isso, né? Expoente par, a função é par. Expoente ímpar, a função é ímpar, né? Para monômios. E não serve para grau de um polinômio em geral. Aqui, ó. X e y, f de x igual a x ao cubo. É algo mais ou menos assim, certo? Calculo o f de menos x. Vai ser menos x ao cubo. O menos 1 ao cubo vai dar 1. Então esse cara vai ser... vai dar menos 1, perdão. Esse cara é menos x ao cubo. E esse cara daqui, ó, é o seu f de x. Então, o f de menos x é igual ao f de x, tá vendo? É tranquilo de fazer algebricamente, né? Bem tranquilo. Agora, se eu pego a função com domínio restrito, eu estou esquecendo essa parte daqui, né? Não existe essa parte daqui. Então, essa função aqui ela não é ímpar, né? A de cima é ímpar. E a de baixo não é ímpar. Repara que ela não é par e não é ímpar, né? Assim como a outra, o x ao quadrado com domínio restrito. Também não era par e não era ímpar. Que exemplo que eu vou usar ali agora? Ué, tudo que eu falei para par é análogo para ímpar, não é? Agora eu não vou usar o expoente par, eu vou usar o quê? O expoente ímpar. 2n mais 1. X elevado ao cubo, x elevado à quinta, x elevado à sétima, a 7.247, qualquer coisa. E a outra função trigonométrica, que serve pra gente é o seno de x. F de x igual a seno de x. Tá? Aqui, ó. Na minha função par, eu tinha simetria em relação ao eixo OY, tá? O que acontece com a função ímpar? O que acontece com a função ímpar? Bom, vamos pegar o x ao cubo e o seno de x. Vou jogar um pouquinho mais para cá. Vamos lá. Como é que é o x ao cubo? X ao cubo era isso aqui, não era? Sem envergar para cá, né? Senão nem função é, né? Aqui é assim. E como é que é o seno? O seno de 0 é 0, né? E ela continua fazendo aquela mesma onda do cosseno. Que ficou meio zoado. Não tem problema. Aí. Bom, existe a simetria em relação à origem, né? Mas ela é um pouco complicada de você ver. Eu acho que é mais fácil você reparar o seguinte, que é o duplo rebatimento, né? Na função par, eu rebatia uma vez para cá. Na função ímpar, eu rebato para cá e depois para baixo. Vou fazer isso de azul aqui para ficar com uma outra cor. Eu faço isso para cá
e depois para baixo. Eu faço isso para cá e depois para baixo. Ó, quando eu giro para cá, ó, vai ficar aqui, não vai? Agora para baixo, vai cair lá exatamente. Então essa função aqui ela é ímpar. Aqui, ó. Se eu jogar para cá, ó, essa parte para cima vai ficar aqui onde está para baixo. E a parte para baixo vai ficar onde está para cima. Quando eu inverter, vai cair certinho onde tem que cair para a função ser ímpar. Tranquilo? Acho que sim, né? Só para... por desencargo. Só por desencargo. Vamos... essa aqui... aí, tá vendo? Aqui é B, né? Não esquece de trocar aí na hora que você estiver vendo. Aqui é o B. E agora a gente vai falar o C. Que é a função sem paridade, né? Só para a gente poder fechar aqui o assunto de uma forma completa, vamos falar da função sem paridade. Que é 99,9% das funções, né? Esse que é o grande lance. Você tem aqui uma função, ó, f de a em b de novo, tá? E o que acontece? Vamos pegar aqui, por exemplo, essa aqui, ó, f de r em r, domínio real contra domínio real, e f de x é igual a isso, ó, x à quarta menos x ao cubo. Repara que se fosse só essa parte da função, seria uma função par, né? Se fosse só essa parte daqui, seria uma função ímpar. Agora, e essa daqui? Bom, quanto é que vale o f de menos x? Vai ser menos x à quarta menos x ao cubo. Esse cara daqui é x à quarta e esse cara daqui é menos x ao cubo com esse menos dá mais. Essa função é igual a essa? Não. Uma função é menos a outra? Também não. Então essa função aqui, ó, é sem paridade. Tudo bem? Uma outra forma de você ver que a função não tem paridade é assim, para a função ser par, para todo x no domínio tem que acontecer aquilo lá, né? Para a função ser ímpar também, para todo x do domínio. Se você conseguir verificar que para um x não satisfaz, então já tá valendo. Você não precisa vir pela definição. Aqui, ó. Por exemplo, eu vou calcular o f de 1. Não, f de 1 não vai ser bom. Vou calcular o f de 2. Quanto que vale o f de 2? 2 à quarta menos 2 ao cubo. Que dá quanto? 16 menos 8. 16 menos 8, que é 8. Né? Agora, calculo o f de menos 2. Menos 2 à quarta vai dar 16 de novo. E agora aqui, ó, o menos 2 ao cubo vai dar menos 8, com o menos da frente mais 8. Que é igual a 24. Opa, já encontrei um valor de x que o f do menos x não é nem igual e nem simétrico, tá vendo? Então a função não é nem par nem ímpar. Se você, por acaso, pegar o f de 1, deu 10. Aí você calculou o f de menos 1, deu 10 também. Então a função é par. Não, porque você só verificou para esse x, né? Para esse par de x e menos x. Você teria que verificar para todos, né? E você só consegue verificar para todos ou graficamente ou fazendo a solução algébrica. Tá certo? Pessoal, curtam o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação e até o próximo vídeo.